mais uma vez neste domingo de manhã, último domingo do mês de julho, né? Para mais um culto da manhã, um culto de domingo da manhã, onde nós consagramos as nossas vidas a Deus, tá? E nós entendemos que tudo que somos e temos, tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para Ele. Então nós, baseado no Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós acreditamos nisso, por isso fazemos isso aqui todos os domingos de manhã, nós consagramos as nossas vidas a Deus. E hoje nós vamos aqui, irmãos, meditar em dois textos bíblicos. Primeiro, Salmo 127, nós vamos aqui o primeiro e o segundo versículo. Primeiro e segundo versículo só do Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí no versículo de número 2 diz que inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Então nós vamos aqui primeiro ver aqui esses dois versículos do Salmo 127, o primeiro e o segundo versículo, porque o título aqui deste capítulo 127 diz que a segurança e a prosperidade, ela vem de Deus, ela não vem de outro lugar. Então, a segurança que nós precisamos, ela vem de Deus. E esse é um dos motivos que nós fazemos aqui todos os domingos de manhã, esse culto de consagração a Deus, porque nós também entendemos isso. Nós também entendemos exatamente isso, que a segurança que nós precisamos, a segurança que nos garante viver em paz, que nos garante descansar, ela vem de Deus. Não são as instituições, não são a segurança que nos é oferecida aqui pelo sistema, não é nada disso. A segurança mesmo, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Os olhos dele estão em todos os lugares. Nós podemos cercar, podemos fazer o que quiser, mas só Deus pode nos dar essa segurança. E nós precisamos entender isso, nós precisamos, irmãos, aprender a confiar em Deus, a confiar naquilo que Ele diz. Então Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, então trabalhos que edificam. Todo trabalho feito pelas nossas mãos, ele não vai trazer frutos, ou então esses frutos não nos será garantido pelo tempo da nossa vida, se o Senhor não edificar. A nossa casa, ela nunca vai estar segura se o Senhor Deus não edificar. Nós podemos fazer da melhor maneira possível, podemos educar os nossos filhos da melhor maneira possível, podemos, irmãos, proteger nossa casa, tentar fazer da melhor maneira possível, que se o Senhor não edificar, o nosso trabalho de edificação será vão. Hoje nós vemos aqui tantas famílias, e aí é uma coisa para pensar, para se meditar, tantas famílias, crentes, famílias que tiveram, muitas vezes, os seus filhos criados dentro da igreja, nasceram, como costumam falar, no berço evangélico, e muitos se perderam. Muitos hoje estão aí perdidos pelo mundo, muitos estão hoje sofrendo, talvez dentro de uma cela, filhos de pessoas que viveram a vida toda na igreja. Pastor, então por que isso? Porque não significa simplesmente que por estarmos na igreja ou por nascer na igreja, está tudo certo, está tudo correto, porque eu estou dentro da igreja. E não é o estar na igreja, não é sobre nascer dentro da igreja, mas é sobre
aquilo que vem de Deus, edificamos a nossa casa com a verdade, com a sinceridade, edificamos a nossa casa com santidade, edificamos a nossa casa com respeito àquilo que vem de Deus, então o nosso trabalho ele não é em vão. O nosso trabalho ele não é em vão. Eu estou dizendo é que quando não é só por ser crente ou ser evangélico ou qualquer outra denominação, não nos garante que o nosso trabalho para edificar ele será honrado. Está aí provado que não é assim. Que não é assim, que as pessoas elas não entendem que é necessário mais do que estar na igreja, mais do que viver dentro da igreja, é você viver na presença de Deus, é você permitir que Deus faça parte da tua vida, é você entender que tudo que você vai fazer, você precisa da orientação e da direção de Deus. Amém. Você precisa da orientação e da direção de Deus, para que o seu trabalho ele não seja vão, para que o trabalho que você fez uma vida toda, que você executou uma vida toda, vai chegar um dia que você vai dizer, poxa, a vida foi em vão, porque não funcionou, não deu certo. Então, nós precisamos entender tudo isso, porque essas coisas, elas nos trazem confiança. Ela nos traz confiança. Quando nós fazemos, edificamos e trabalhamos debaixo da supervisão do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, isso nos traz segurança. Nós vamos entender que verdadeiramente a nossa casa, a nossa família, ela não será abalada, porque o nosso trabalho ele foi sustentado, ele foi supervisionado pelo Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Então, o nosso trabalho de ter edificado a nossa casa, de ter edificado a nossa família, ele não foi em vão. Amém? Então, nós precisamos aprender a trabalhar de acordo com a vontade de Deus, a fazer de acordo com a vontade de Deus. E aí fica muito claro para a gente entender quando Deus, lá no passado, os reis, principalmente os reis de Israel, os reis de Judá, eles iam fazer alguma coisa para Deus e eles buscavam a direção de Deus. E se nós pegarmos a história, por exemplo, da construção do templo pelas mãos de Salomão, nós vamos entender que Deus não mandou simplesmente o Salomão construir o templo, mas Deus deu para ele todas as medidas. Se você pegar lá, você vai ver lá todas as medidas por medidas, todas as coisas dos lugares. Deus deu para ele, fez para ele lá, irmãos, fez para ele lá a planilha de tudo aquilo que ele ia usar. Tudo aquilo que ele ia usar é o cedro, é o ouro, é a prata, é o cobre, tudo sob a supervisão de Deus, para que o trabalho naquele tempo não fosse em vão, para que o esforço deles ali não fosse em vão. Então, isso trazendo para as nossas vidas, irmãos, para a nossa casa, para a nossa família, nós também temos que entender, nós precisamos buscar a direção de Deus para tudo, para construir, para edificar a nossa casa, educar os nossos filhos, educar, irmãos, o nosso comportamento, para não chegar um dia e perceber que vão foi todo o nosso trabalho. E aí, na sequência do versículo, diz que o Senhor não guardará na cidade, em vão trabalham aqueles que vigiam, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, não adianta você botar guarda, não adianta você achar que os seus olhos, por exemplo, você que tem filhos, não adianta você achar que os seus olhos vão estar sempre sobre os seus filhos, não vai estar. Não tem como os seus olhos estar sempre sobre eles. Não tem como. É por isso que você precisa que o Senhor guarda, que o Senhor guarde os seus filhos, que o Senhor guarde a sua casa. Os meus olhos não vão estar em todos os lugares, em todo o tempo. Então a minha confiança ela tem que estar em Deus. Eu preciso de confiar em Deus, porque os olhos dele que estão
tinha uma família que, durante um tempo, todos os sábados nós íamos a Pelotas, no evangelismo, fazer um culto na casa dos familiares deles. Era uma viagem que durava mais ou menos, acho que umas 3, 4 horas, de Santa Maria a Pelotas. E um dia aquela irmã, conversando comigo, ela falou: pastor, eu não tenho dormido nos últimos tempos. Eu disse: por quê? Ela disse: porque os meus filhos, eles tinham 3 filhos, um rapaz e 2 moças. Eles saem de madrugada, eu não consigo dormir, eu fico apreensiva. Eu fico preocupada com o que pode acontecer com eles. Eu disse para ela: mas a senhora tem condição de ver eles, onde eles estão? A senhora tem condição? Não, eu não tenho, pastor, por isso. Eu falei: então, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Quando entregue os seus filhos ao Senhor, coloque eles nas mãos de Deus. Porque em vão é a preocupação da senhora, em vão é não dormir, em vão é tudo isso, porque os teus olhos, como os meus, não vai estar em todos os lugares. Então vigia o sentinela. A minha vigia, os meus cuidados, eles se tornarão vão quando Deus não está cuidando, quando não estão os cuidados de Deus. E aí, para a gente poder passar aqui rapidamente para o outro texto que nós vamos ver, aqui na minha Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada. Inútil vos será, no versículo seguinte, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, a Bíblia está dizendo: em vão é todo o seu esforço, em vão é todo o seu trabalho, em vão é todo o seu sacrifício. Tem gente que se sacrifica tanto, tem gente lutando tanto, tem gente que não está tendo tempo nem para servir a Deus, não está tendo tempo para estar na igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, porque trabalha tanto, luta tanto, batalha tanto. E muitos dizem: pastor, eu faço isso porque se eu não fizer, eu não vou alcançar os meus objetivos, eu não vou deixar a herança, eu não vou fazer isso. E a Bíblia está dizendo que em vão será o seu trabalho se o senhor não edificar. E aqui está dizendo que não adianta você se esforçar, você se matar, você dormir tarde, você comer o pão das dores. Não adianta nada disso, pois assim dá ele o sono aos seus amados. Então está dizendo aqui que Deus, Ele até durante o tempo do nosso sono, Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Porque então, tanto sacrifício vão, tanto trabalho vão, tanto esforço vão. Porque tanta coisa? É porque falta confiança, nós não aprendemos a confiar em Deus a ponto de fazer exatamente aquilo que precisamos fazer, a ponto de dar a Ele a atenção necessária, dar a Ele aquilo que é dele, honrar Ele com aquilo que é dele. Então, nós precisamos aprender que a confiança e a prosperidade ela vem só de Deus. Amém. Aí nós vamos lá para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aqui nós estamos falando de segurança. Glória a Deus. Atos, capítulo 12. Glória a Deus. Dá para ver isso. Aqui nós vamos ver, irmãos. Aqui nós vamos ver o que acontece quando alguém aprende a confiar em Deus. E a confiança em Deus, ela vem através do conhecimento que nós temos dele. Nós não confiamos em alguém que nós não conhecemos. Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. E para você conhecer alguém, você tem que andar com ele, você tem que conviver com ele. Você tem que estar junto ali.
E nós vamos ver aqui que realmente a confiança, ela vem só de Deus. Ela vem só de Deus. No versículo 12 diz: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou maltratando, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázidos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias e os guardas diante da porta ou guardavam a prisão. Pode parar aí. Você veja bem o que é a confiança em Deus. Veja bem o que é a confiança em Deus. Pedro, como todos nós conhecemos, e a Bíblia nos conta a história de Pedro de uma maneira muito clara, a trajetória de Pedro, desde quando Jesus o conheceu na beira daquele mar, daquela manhã de pesca, em que eles, voltando da pescaria, não tendo pegado nada, e ali eles estavam revoltados, porque o trabalho deles tinha sido vão, pescaram a noite toda. E aí de repente Jesus chega e começa a pregar para eles, começa a falar do Evangelho para eles, começa a falar de Deus para eles, começa a levar o conhecimento a eles. E ali, naquele primeiro contato que Pedro teve com Cristo, ele começou a ter experiências com ele. E a Bíblia diz que naquele dia, depois de Jesus ter pregado e ter falado com eles, Jesus manda eles voltar ao mar, manda eles lançar as redes novamente. E a Bíblia diz que naquele momento eles olharam para Jesus, certamente com algum espanto, porque eles tinham pescado a noite toda, não tinha peixe naquele lugar. Mas Jesus disse para ele: lança as redes novamente. E a Bíblia diz que eles disseram: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nenhum peixe, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar as redes. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes, e as redes vieram tão cheias que quase se rompiam de tanto peixe que tinha. E não só eles, mas todos os barcos que estavam em volta também foram abençoados. Todos eles pegaram peixe. E ali o Pedro, ele começou a conhecer Jesus. Ele começou a conhecer Jesus. Aí mais para frente, a Bíblia nos fala sobre aquele episódio de quando Jesus
que Jesus pegou Pedro pelas mãos e trouxe para o barco. Mas temos muitas outras experiências que Pedro teve com Jesus, muitas outras experiências, e aí as experiências que ele teve com Jesus foi trazendo para ele confiança, foi trazendo para ele segurança. Então, a caminhada de Pedro com Jesus deu para ele conhecimento, segurança, confiança em Jesus. E nós precisamos dessas experiências. O salmista no Salmo 103 ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Nós não podemos nos esquecer em tudo aquilo que nós fomos beneficiados através do Evangelho, através da nossa fé. Nós precisamos pegar tudo isso e trazer para nós, estar sempre, irmãos, sempre latente nos nossos corações. Todos os dias nós precisamos nos lembrar disso, lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, todos os escapes que Ele nos deu, todos os livramentos, todas as bênçãos que nós recebemos, todas as vezes que Ele nos agraciou, ainda que para nós, o que para o mundo seja talvez uma bênção pequenina, talvez uma simples dor de cabeça que de repente você orou e a dor de cabeça foi embora. Você precisa pegar tudo isso e guardar com você, deixar tudo isso como depósito em você, porque são experiências que você vai tendo, que vai te trazendo confiança, que vai te trazendo conhecimento, e é isso que vai fazer a diferença lá na frente. O Pedro ele foi pegando tudo isso, todas as experiências, e muitas que ele teve que não foram boas também. Esse mesmo Pedro nós estamos falando, um dia ele negou Jesus, mas ele continuou andando com Cristo. Ele continuou conhecendo. E aqui nesse texto nós vemos isso claramente. A Bíblia diz que Herodes ele estendeu as mãos sobre a igreja de Deus. Ele começou a maltratar a igreja. E nesse tempo ele vai e manda matar Tiago, irmão de João. Mandou matar Tiago. E aquilo, irmãos, aquilo agradou os judeus. E como as coisas não mudam, lá e cá é a mesma coisa. O político, quando ele faz alguma coisa, que ele vê que agrada o povo, ainda que aquilo que ele fez não seja justo, ele vai continuar fazendo por conta da popularidade. Ele quer ficar bem. E o Herodes, ele queria ficar bem com o povo, então ele vai maltratar a igreja. O povo gostava disso, que maltratasse. O povo não gostava da igreja. Ele vai e começa a maltratar. De repente ele pesa um pouco mais a mão, mata o Tiago e espera o resultado. O povo aplaude, ele continua fazendo. Bom, já que eu matei Tiago, o povo aplaudiu. Quem é o mais? Aquele que mais que está em evidência aí dessa turma é o Pedro. Então ele pega e manda prender o Pedro. Ele queria continuar agradando. Manda prender o Pedro. Só que aí, nesse intervalo, tinha Páscoa, e na Páscoa parava tudo. E ele mandou prender o Pedro e disse assim: olha, vamos apresentar ele depois da Páscoa. Se ele mandou matar Tiago e o povo gostou daquilo, você acha que o Pedro tinha alguma dúvida do que ia acontecer com ele? Você acha que ele ia apresentar o Pedro, simplesmente ia soltar o Pedro? Não. Ele matou Tiago, o povo gostou. Mandou prender o Pedro, o povo gostou. Certamente o Pedro ele não tinha dúvidas. Ele não tinha dúvida que ele também
dias. Uma pessoa que ela está condenada a algo, por exemplo, ela recebe um diagnóstico que ela está com um problema sério de saúde, que ela tem um problema sério que não está desenganada pela medicina, pela ciência, ou uma pessoa que ela recebe uma notícia de que algo vai acontecer com ela, Você acha que se ela não tiver a confiança que o Pedro teve, se ela não tiver essa segurança, ela fica como? Desesperada. O Pedro, ele estava ali esperando o momento de se apresentar para que ele também fosse morto. Ele estava ligado pelos soldados, ele estava ali já preparado. Ele seria o próximo espetáculo. O Pedro era para estar desesperado. No entanto, a Bíblia diz que o Pedro ele estava dormindo. O Pedro ele não estava desesperado. O Pedro ele não perdeu o sono. O Pedro não estava aflito. Estava preso dentro dos soldados, mas ele estava dormindo. É uma pessoa que não confia em Deus, a pessoa que não aprendeu que a casa dela, que a vida dela precisa ser edificada de acordo com a vontade de Deus, com os recursos que vêm do céu. A pessoa que entende desde o início que para ela viver em segurança, ela precisa de estar debaixo da segurança de Deus, dos cuidados de Deus, ter uma vida debaixo, irmãos, ter uma vida no esconderijo do Altíssimo. Ela precisa viver ali que é um lugar seguro. Essas pessoas, elas vão aprender a confiar em Deus. Essas pessoas, elas nunca vão perder o sono, elas nunca vão se desesperar. Amém. Ainda que elas recebam as notícias ruins. Esse mesmo salmo aqui, irmãos, o Salmo 112, no versículo 7, diz que aqueles que são bem firmados no Senhor, aqueles que são confiantes no Senhor, eles não temem as más notícias. Então nós precisamos aprender o que nós vimos aqui na Bíblia. O Pedro, ele estava ali condenado à morte. Ninguém tinha dúvida disso. Ninguém tinha dúvida que ele seria morto. Mas o Pedro não, o Pedro ele sabia o que era isso. Certamente ele lembrava de cada coisa. Poxa, um dia ele, no Salmo 1, nós tínhamos trabalhado a noite toda, não tínhamos pegado nada, não tínhamos que pagar os nossos impostos, não tínhamos que levar comida para casa. E naquele momento ele nos socorreu. Diante da presença dele, o mar produziu peixe e nós deixamos as nossas redes. Amém, Jesus. Pedro lembrou um dia, eu desafiei ele, já que era ele que ele me mandasse andar sobre as águas, e ele me fez andar sobre as águas. Então Pedro não tinha dúvida que ele também estaria ali. Pedro não tinha dúvida que Jesus também estaria ali naquele momento. E que, de maneira nenhuma, o Herodes ia ter o prazer de matá-lo. Amém. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos guardar isso conosco, irmãos. A nossa confiança em Deus, ela não é vã. Amém, Jesus. O trabalho sem Ele é vão. Os cuidados sem Ele é vão. Mas a confiança nele não é vã. Então nós precisamos confiar. E na sequência, depois você pode ler, a Bíblia diz que na casa de Maria estavam todos orando, estavam todos clamando, estavam todos ali, irmãos, intercedendo. E a confiança de Pedro em Jesus, irmãos, libertou ele daquela prisão de noite. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Então guarda isso no seu coração mesmo.
essa é a sua mensagem desse domingo, e não só para o domingo, mas você que vai ver essa mensagem em qualquer em outra hora, ou em outro dia, coloque isso no seu coração. Tudo que você for fazer, tudo que você for construir, e principalmente a sua vida, a sua casa, a sua família, deixa Deus fazer parte. Pergunta para Deus, como Salomão perguntou: o que eu tenho que colocar aqui? Colocar uma verdade aqui, sinceridade, santidade. Quais são os insumos que eu preciso colocar aqui para construir essa casa, construir essa família? Amém, Jesus. Quais são os itens de segurança que eu preciso colocar aqui? Verdade também? Quais são os pilares que eu preciso colocar? Eu vou colocar. Porque um dia, ainda que você esteja ameaçado, ainda que as notícias chegam, mas como Pedro também você vai dormir. Amém. Você não vai perder o sono. Amém, Jesus. Tomara que você entenda tudo isso e que você traga isso para a sua vida, tá? Deus te abençoe. Eu desejo para você um bom domingo, tá? Um bom almoço. Lembrando que nós estamos aqui todos os domingos, às 8 horas da manhã, nessa consagração. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, na rua Campos Sales, 1447, no bairro da Boa Vista. Temos como nosso ponto de referência a Santa Casa de Misericórdia, aqui atrás de nós, tá? E para você que mora em São José do Rio Preto, nós estamos ao lado do Banco do Brasil da Boa Vista. Bom, e Deus abençoe a todos, e todos tenham um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus.